O clima em São Januário é de movimentação intensa e, dessa vez, a diretoria do Vasco resolveu abrir o cofre para reforçar o elenco. O nome da vez é Diego Carlos, um zagueiro experiente, com rodagem internacional e que está muito perto de vestir a camisa cruz-maltina. E o que chama a atenção não é só a qualidade do jogador, mas toda a movimentação nos bastidores envolvendo o diretor executivo Admar Lopes. O português vem sendo um verdadeiro maestro nos bastidores de transferências, e mais uma vez, pode ter dado um nó em concorrentes do mercado. Enquanto muita gente ainda tenta entender como o Vasco conseguiu se reestruturar de forma tão ágil, a torcida já comemora uma das janelas mais promissoras dos últimos anos. Para quem estava acostumado com contratações duvidosas, nomes desconhecidos e apostas arriscadas, ver o clube trazendo atletas com passagem por Premier League, Copa América e seleções nacionais, é algo que reacende a esperança e coloca de volta no peito do vascaíno aquele orgulho que andava meio apagado. O Admar Lopes, que chegou sem tanto alarde, hoje vai se consolidando como uma peça-chave nesse processo de reestruturação. O caso de Diego Carlos é emblemático. O zagueiro de 32 anos estava com negociações encaminhadas com o Lille, da França, mas pendências entre os clubes acabaram travando o avanço. Foi aí que o Vasco entrou em cena. Com conhecimento de bastidores, relacionamento com o staff do jogador e a influência do empresário Giuliano Bertolucci, o mesmo que agencia Fernando Diniz, o clube viu uma oportunidade de ouro e se lançou para cima da negociação. A ideia do Vasco é simples: trazer o jogador por empréstimo, sem custo de transferência, arcando apenas com os salários. Um negócio que, se fechado, pode ser mais um golaço da diretoria. E olha, essa movimentação toda não é por acaso. O Vasco sabe que, para competir no nível que o futebol brasileiro exige hoje, precisa de elenco. Não dá mais para depender só de promessas ou de veteranos em final de carreira. O cruz-maltino está buscando equilíbrio, mesclando juventude e experiência, e Diego Carlos seria exatamente esse perfil, um zagueiro com bagagem, forte fisicamente, liderança natural dentro de campo e capacidade técnica para assumir a titularidade desde o primeiro jogo. Enquanto isso, o time segue se preparando para encarar o Sport neste domingo. O clima no CT Moacir Barbosa é de foco total. Mesmo com algumas ausências importantes, como a possível baixa do lateral direito Paulo Henrique, o grupo vem trabalhando forte. PH sentiu dores na última partida contra o Botafogo e dificilmente terá condições de jogo. A comissão técnica, inclusive, já pensa em poupá-lo completamente para ter o jogador inteiro no duelo decisivo da Copa do Brasil, no jogo de volta contra o próprio Botafogo. É aquela velha história: saber priorizar, planejar e pensar a médio prazo. E no meio dessa movimentação, o torcedor vascaíno ainda foi surpreendido com a notícia da venda de Lucas Figueiredo, atacante da base que estava emprestado ao América Mineiro. O jogador foi negociado com o Alverca, de Portugal, por cerca de 5 milhões de reais. E o mais interessante dessa história é como o Vasco vem conseguindo girar seus ativos. Mesmo sem ser um dos principais nomes da base, Figueiredo garantiu uma boa quantia para os cofres vascaínos, o que ajuda, e muito, a reforçar o caixa nessa janela. O clube mantém ainda a porcentagem dos direitos econômicos pensando em uma venda futura, ou seja, pode lucrar ainda mais lá na frente. Agora, se teve um movimento que chamou a atenção nos bastidores e escancarou a inteligência do Admar Lopes, foi a volta de Cauã Barros. O volante, que estava emprestado ao América Mineiro, voltou ao Vasco sem que o clube tivesse que desembolsar nenhum centavo. Isso porque, quando o América vendeu Matheus Henrique ao futebol árabe, descumpriu um acordo de preferência que tinha com o Vasco. E aí o diretor vascaíno foi cirúrgico. Bateu na mesa, cobrou o que estava no contrato e usou isso como moeda de troca. Quer evitar briga judicial? Libera o jogador de volta. Resultado? Cauã Barros retornou sem custo. Jogada de mestre. E essa postura agressiva, estratégica e bem pensada do Vasco na janela de transferências mostra que o clube aprendeu com os erros recentes. A lembrança das contratações mal feitas da gestão anterior ainda está fresca. Jogadores como Jean Davi, Garré, Maxime Domingues e outros nomes que custaram caro e pouco entregaram. Mais de 60 milhões de reais jogados fora em atletas que não conseguiram dar o retorno esperado. E hoje o cenário é outro.
A realidade é completamente diferente. O Vasco está montando um elenco com nomes como Robert Renan, Carlos Cuesta, Thiago Mendes, Matheus França, Andreas Gomes e agora, possivelmente, Diego Carlos. Isso sem contar as joias que já estão no clube e que, aos poucos, vão se encaixando no projeto. Matheus França, por exemplo, é um dos nomes que mais empolga. Vendido pelo Flamengo por mais de 120 milhões de reais, o meio-atacante chega ao Vasco como grande promessa e com sede de mostrar serviço. E o melhor, ele quer jogar. Ele não volta ao Brasil para passeio. Ele volta para mostrar que pode ser protagonista. E a imprensa do rival, é claro, não gostou nada de ver um ex-cria da Gávea vestindo a camisa do Vasco. A reação foi imediata, como se fosse um golpe pessoal. Mas no futebol é assim: quem se organiza, quem age com inteligência, quem tem estratégia, sai na frente. E o Vasco, neste momento, parece estar com todas as peças se encaixando. Não é exagero dizer que essa pode ser a melhor janela de transferências do clube em muitos anos. Agora, é claro, tudo isso precisa ser traduzido em campo. Contratações são promissoras, mas precisam render. O elenco que está sendo montado tem potencial para brigar por coisas grandes, sim, mas o desempenho nos 90 minutos é o que vai determinar até onde o Vasco pode chegar. E essa responsabilidade não é só dos atletas, mas de toda a comissão técnica, da diretoria e também do torcedor, que precisa abraçar o projeto e apoiar nos momentos difíceis. Se a chegada de Diego Carlos se concretizar, o Vasco passa a ter dois zagueiros de altíssimo nível para disputar posição, Cuesta e Diego Carlos. Dois nomes de peso, que já jogaram em alto nível na Europa, que já foram titulares em clubes importantes e que trazem aquela segurança que o torcedor tanto pediu nos últimos anos. E mais importante do que isso, eles chegam motivados, com vontade de jogar, de vestir a camisa, de marcar história. O planejamento do Vasco não termina por aqui. A diretoria ainda está atenta a outras oportunidades no mercado. A ideia é não gastar mais do que o necessário, priorizando empréstimos com opção de compra e jogadores que realmente possam agregar. E esse equilíbrio financeiro, aliado a boas negociações, está permitindo ao clube montar um elenco competitivo sem estourar o orçamento. E enquanto as negociações avançam nos bastidores, o ambiente no CT Moacir Barbosa é de reconstrução. O elenco está mais unido, o clima é de confiança e os treinos têm sido intensos. A estreia de alguns dos novos reforços deve acontecer já na próxima partida contra o Sport. Robert Renan e Matheus França, por exemplo, podem ganhar minutos e já começar a mostrar ao que vieram. E o torcedor, claro, está de olho. Quer ver dentro de campo o reflexo desse Vasco mais ousado fora dele. A verdade é que o Cruz Maltino está saindo de um patamar de incerteza para um cenário de esperança. De um elenco nota 5, como muitos diziam no início do ano, para um elenco nota 7 ou até 8. É uma evolução significativa, que só é possível graças a um trabalho sério e competente de bastidores. E quando esse trabalho é bem feito, o resultado aparece. A expectativa agora gira em torno do fechamento da negociação com Diego Carlos e da regularização dos últimos reforços para a sequência da temporada. O Vasco quer fechar a janela com chave de ouro, consolidando um elenco forte, equilibrado e pronto para encarar os desafios que vêm pela frente. Seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, o torcedor pode esperar um time mais competitivo, mais vibrante e com muito mais capacidade de brigar no topo. E com essa movimentação toda, uma coisa é certa: o Vasco voltou a ser protagonista no mercado. E isso, por si só, já é uma vitória enorme para quem passou anos vendo o clube patinar em negociações sem sentido. A nova diretoria, liderada por Pedrinho e executada com maestria por Admar Lopes, vem mostrando que sabe onde quer chegar. O torcedor pode até não ver título imediato, mas vai ver entrega, vai ver futebol competitivo e, acima de tudo, vai ver um Vasco que respeita sua história. E se tem algo que vem chamando a atenção nessa nova fase do Vasco é o poder de reação do clube. Porque o que se vê hoje é um time que, mesmo ainda enfrentando limitações e alguns desafios no campo técnico e financeiro, já dá sinais claros de que está reencontrando o caminho da grandeza. O torcedor vascaíno, que tanto sofreu com promessas vazias,
vê agora ações concretas, contratações com lógica e um elenco que começa a tomar forma de time competitivo de verdade. E é justamente nesse cenário que nomes como Diego Carlos ganham ainda mais peso. Porque não se trata apenas de trazer um jogador experiente, mas sim de mostrar que o clube voltou a mirar alto, voltou a ser atrativo, voltou a fazer parte do mapa dos grandes negócios do futebol sul-americano. E é curioso como tudo isso se desenrola em meio a uma temporada ainda turbulenta. O Campeonato Brasileiro segue exigente, a Copa do Brasil se apresenta como um enorme desafio e, mesmo assim, o clube não se contenta em apenas sobreviver. A diretoria entende que a reconstrução passa, necessariamente, por reforçar o elenco e qualificar todas as posições, da defesa ao ataque. Por isso, a chegada de nomes como Robert Renan, Cuesta, Thiago Mendes, Andreas Gomes e Matheus França não é apenas pontual, mas parte de uma estratégia maior, bem desenhada. Um plano que mira longe, que não é imediatista, mas que, ao mesmo tempo, traz resultados já no curto prazo. E isso se percebe na postura do time em campo. Claro que ainda existem falhas, oscilações e jogadores que ainda não entregaram o que se espera. Mas o Vasco de hoje já demonstra uma competitividade muito maior do que aquele do primeiro semestre. A mentalidade é outra. O time briga mais, se posiciona melhor, tem peças de reposição mais confiáveis. E quando você consegue montar um elenco minimamente equilibrado, a chance de sucesso cresce exponencialmente. Ainda mais numa temporada tão longa e desgastante como a do futebol brasileiro. O torcedor percebe isso. Percebe que há um norte. Que há uma direção clara sendo seguida. E isso resgata um sentimento que andava esquecido: confiança. Não é mais aquele Vasco que entra em campo e o torcedor já se prepara para o pior. Agora, a expectativa real de vitória. A confiança de que o time pode sim competir de igual para igual com os grandes. E isso tem um valor gigantesco. Porque quando o torcedor volta a acreditar, o ambiente em torno do clube muda completamente. Outro ponto que vem pesando positivamente nessa reestruturação é o papel de Pedrinho. O presidente assumiu o clube com um discurso de responsabilidade e vem cumprindo, até aqui, aquilo que prometeu: reorganizar a casa, buscar profissionais qualificados e recolocar o Vasco no caminho do protagonismo. É evidente que há críticas, e elas são naturais. Mas também é evidente que há avanço. A mudança de perfil nas contratações, a valorização das categorias de base, o corte de gastos desnecessários e o fim das aventuras no mercado mostram que a gestão está mais pé no chão, mais focada no que realmente importa. E dentro desse pacote de acertos, o nome de Edmar Lopes vai ganhando cada vez mais relevância. O diretor executivo, com seu estilo discreto, vem mostrando que entende do riscado. Conseguiu montar uma rede de contatos eficiente, tem bom trânsito em mercados importantes e sabe negociar com inteligência. O caso de Cauã Barros é um retrato disso. Ao transformar uma quebra de contrato do América Mineiro em vantagem para o Vasco, Admar mostrou frieza e habilidade. Não se trata apenas de contratar jogadores, mas de entender o jogo fora das quatro linhas. E nesse jogo, o português vem dando aula. E a verdade é que o Vasco precisava mesmo de alguém assim. Alguém que compreendesse o momento do clube, mas que também enxergasse o potencial de crescimento. Alguém que soubesse explorar oportunidades e montar um elenco competitivo sem comprometer as finanças. Alguém que não caísse na armadilha do imediatismo barato, mas que soubesse onde investir, como negociar e quando agir. E até aqui, Admar Lopes tem feito exatamente isso. Com ele, o Vasco deixou de ser apenas mais um na fila e passou a ser protagonista da janela. É claro que tudo isso ainda precisa se confirmar em campo. Futebol é resultado. E, no fim das contas, o torcedor quer ver bola na rede, vitória e time jogando bem. Mas quando se olha para a estrutura que está sendo montada, pro elenco que está sendo montado, pro trabalho nos bastidores, fica evidente que o clube está no caminho certo. E isso já é muito, considerando o ponto de onde partimos. A expectativa em torno da chegada de Diego Carlos, por exemplo, é grande não só pelo nome, mas pelo que ele representa. Um jogador com rodagem europeia, com passagem por ligas importantes, que conhece o peso da camisa e chega com vontade de jogar.
Um zagueiro que não precisa de adaptação ao futebol de alto nível. E que pode, junto com Carlos Cuesta, formar uma das melhores duplas de zaga do Brasil. É esse tipo de reforço que muda o patamar do elenco. E isso mexe com o grupo. Quando jogadores experientes chegam, os mais jovens sentem que há um projeto sendo construído. Eles crescem, se sentem mais seguros, aprendem com quem já viveu o que eles ainda estão começando a experimentar. É um ciclo virtuoso. E o Vasco, com essa estratégia, mostra que aprendeu com os erros recentes, que está amadurecendo como instituição. E não é só no setor defensivo que o clube vem se reforçando. O meio-campo e o ataque também foram alvos de reformulação. Thiago Mendes, mesmo ainda buscando ritmo, é um jogador de alto nível. Andreas Gomes chega com boa bagagem e vontade de mostrar seu futebol. Matheus França é talvez a contratação mais impactante, por tudo que envolve a rivalidade com o Flamengo e pela expectativa em torno do seu desempenho. São nomes que, juntos, elevam o nível do elenco. E que dão ao técnico um leque de opções muito maior. Agora, é evidente que o trabalho de campo precisa acompanhar essa evolução. E é aí que entra a responsabilidade da comissão técnica. Colocar essas peças para funcionar, fazer com que o time jogue de forma coesa, extrair o máximo de cada atleta. Não adianta trazer bons nomes se não houver um sistema de jogo bem definido. E nesse ponto, o Vasco também precisa ser cobrado. O momento é positivo, mas não permite acomodação. A exigência agora é outra. O torcedor vai cobrar desempenho, vai cobrar resultados, principalmente, vai cobrar futebol competitivo. E falando em resultados, o próximo compromisso do Vasco já se desenha como um ótimo termômetro. Enfrentar o Sport, um adversário que exige atenção, é uma excelente oportunidade para o time mostrar em campo o reflexo dessas movimentações nos bastidores. É o tipo de jogo que não pode mais ser tratado como qualquer um. Porque, se o clube quer realmente voltar a disputar títulos, precisa começar a se impor, precisa mostrar superioridade técnica e mental. A boa notícia é que o grupo está motivado. Os treinos têm sido intensos, os reforços já estão integrados, e a concorrência interna está mais acirrada. Isso eleva o nível de todos. Um elenco que tem disputa por posição tende a render mais. Ninguém quer perder espaço, todos querem mostrar serviço. E isso beneficia o Vasco como um todo. A janela de transferências ainda não terminou, e o clube segue atento. A chegada de Diego Carlos pode ser o desfecho de ouro desse ciclo, mas a diretoria não descarta novas oportunidades. A lógica é simples: se surgir uma chance boa, que caiba no orçamento e que traga retorno técnico, o Vasco vai agir. Mas tudo dentro de um planejamento que vem sendo respeitado à risca. E enquanto o elenco se fortalece, o torcedor volta a sonhar. E não é aquele sonho distante, baseado em achismos ou promessas vazias. É um sonho fundamentado em trabalho, em estrutura, em decisões bem tomadas. É o tipo de esperança que nasce do concreto, do que já foi feito, e não só do que se promete fazer. Esse é o novo Vasco que começa a emergir. Um clube que não se contenta mais com migalhas. Que quer voltar a ser protagonista, que quer disputar títulos, que quer honrar a sua história. Um clube que, mesmo ainda em reconstrução, já inspira confiança. Que mostra que é possível sim fazer diferente, fazer melhor. Um clube que volta a ser respeitado dentro e fora de campo. E nesse contexto, a figura de Diego Carlos, se confirmada sua chegada, será simbólica. Um reforço de peso, experiente, confiável, que pode ser peça-chave na consolidação desse novo Vasco. Um Vasco que, aos poucos, vai deixando para trás os tempos de caos e incerteza. E que, com os pés no chão, mas com a cabeça erguida, caminha de volta ao seu lugar de origem, entre os grandes. Agora é continuar acompanhando os próximos passos. O mercado ainda pode trazer surpresas. O elenco ainda pode ganhar novas caras. Mas o que já foi feito até aqui é digno de aplausos. E o mais importante, é só o começo. O Vasco voltou a agir com inteligência. Voltou a ser estratégico. Voltou a pensar grande. E isso, por si só, já muda tudo.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama, tradicional clube carioca que atravessa momentos de reformulação e busca incessante por novos talentos para fortalecer seu elenco, anunciou nesta manhã a contratação de Lucas Rafael, jovem promessa que vem se destacando no Red Bull Bragantino. O burburinho nos bastidores do futebol já vinha crescendo nos últimos dias, com rumores insistentes sobre o interesse cruzmaltino em garantir o jogador antes do fechamento da janela de transferências. Lucas Rafael, conhecido por sua velocidade, precisão nos passes e capacidade de driblar adversários com facilidade, é visto como um reforço de alto nível, capaz de impactar positivamente o meio-campo e até atuar em posições ofensivas quando necessário. Fontes próximas à diretoria do Vasco afirmam que a negociação envolveu conversas intensas e que o clube carioca precisou se movimentar rápido para superar concorrentes interessados, garantindo assim a chegada do atleta que desperta a atenção de torcedores e especialistas. A expectativa é de que Lucas Rafael traga não apenas talento técnico, mas também uma energia renovada ao elenco, motivando jovens promissores do clube a se dedicarem ainda mais nos treinamentos. O Vasco, que historicamente aposta em revelações e contratações estratégicas, espera que este movimento possa consolidar uma base sólida para os próximos desafios da temporada. A torcida, sempre ávida por novidades e reforços de impacto, já se movimenta nas redes sociais, criando uma atmosfera de otimismo e esperança com a chegada do novo atleta. A negociação, segundo relatos de insiders, foi cercada de detalhes sigilosos, mas o desfecho trouxe alívio para a cúpula vascaína, que vinha monitorando o desempenho do jogador há algum tempo, avaliando sua adaptação e potencial de crescimento. O clima no clube, portanto, é de grande expectativa, e a contratação de Lucas Rafael rapidamente se transformou no tema mais comentado entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos, evidenciando a importância da notícia e o impacto que pode gerar tanto dentro quanto fora de campo. Esta movimentação reforça a estratégia do Vasco de se manter competitivo, buscando equilíbrio entre jovens talentos e experiência, o que pode refletir diretamente nos resultados futuros, especialmente considerando a pressão natural das competições nacionais e estaduais. A chegada do atleta cria também um novo ponto de atenção para adversários, que passam a monitorar de perto suas movimentações e desempenho, antecipando o que pode se tornar uma peça-chave para o time. A repercussão nos bastidores já é intensa, e não é difícil imaginar que Lucas Rafael se tornará rapidamente um dos assuntos centrais nas rodas de conversa sobre futebol no Rio de Janeiro, movimentando não apenas a torcida, mas toda a mídia esportiva que acompanha o clube com atenção. O anúncio oficial, portanto, representa mais do que uma simples contratação, é o início de uma nova narrativa, onde o Vasco busca reafirmar sua tradição e, ao mesmo tempo, projetar-se para um futuro promissor. O clima de expectativa é palpável, e cada detalhe da chegada do jogador será observado com cuidado, desde sua integração ao elenco até seu impacto nos primeiros jogos, criando um cenário de atenção e especulação constante. A sensação que se instala é a de que o clube carioca está prestes a dar um passo estratégico importante, com Lucas Rafael como peça central de uma trama que mistura talento, ambição e planejamento, fomentando a esperança de dias melhores e resultados mais expressivos para uma torcida sempre apaixonada e exigente. O interesse do Vasco em Lucas Rafael não surgiu de forma repentina, mas sim como resultado de um planejamento estratégico que envolveu observação detalhada de jovens talentos em clubes de médio e alto nível, com o Bragantino se destacando como celeiro de atletas promissores nos últimos anos. A contratação do jogador vem em um momento em que o Vasco busca renovação, buscando equilibrar o elenco com atletas capazes de trazer dinamismo, criatividade e presença diária, atributos que Lucas Rafael apresenta de maneira consistente. Nos bastidores, o burburinho sobre a negociação era intenso, com fontes afirmando que diversas propostas foram analisadas pelo jogador e sua equipe, mas a combinação do projeto esportivo do Vasco e a chance de se tornar protagonista em um clube histórico acabou sendo decisiva. A notícia já movimenta o mercado, provocando discussões sobre o impacto que o atleta poderá ter na próxima temporada e quais ajustes táticos o treinador precisará fazer para integrar Lucas Rafael de maneira eficiente. A expectativa é de que ele seja uma peça-chave na construção do jogo, capaz de acelerar transições,
criar oportunidades e surpreender adversários com sua movimentação e capacidade de leitura de jogo, atributos que chamam atenção mesmo entre especialistas do futebol nacional. Torcedores comentam nas redes sociais, questionando sobre seu posicionamento ideal, seu entrosamento com os novos companheiros e como a chegada do jogador pode alterar a dinâmica do time, transformando o burburinho inicial em discussões detalhadas sobre estratégias de campo. Analistas afirmam que a chegada de Lucas Rafael reforça a ideia de que o Vasco busca equilíbrio entre juventude e experiência, apontando para uma temporada de mudanças e adaptações, onde o atleta será observado cuidadosamente em cada partida e treino, buscando consolidar seu espaço no elenco titular. A movimentação não passa despercebida por rivais, que já monitoram de perto a adaptação do jogador, avaliando como sua presença pode alterar confrontos diretos e influenciar a performance coletiva. A contratação também evidencia a capacidade do Vasco de atuar de maneira ágil no mercado, conseguindo antecipar-se a concorrentes e garantindo atletas que possam contribuir não apenas imediatamente, mas também a médio e longo prazo, fortalecendo a base de um clube que historicamente aposta na formação de talentos e na descoberta de novas joias. O impacto da contratação, portanto, não é apenas esportivo, mas também simbólico, sinalizando uma mudança de postura em relação a planejamento, ousadia e visão estratégica. A expectativa sobre a estreia de Lucas Rafael já alimenta uma onda de especulação, e cada detalhe de sua chegada será acompanhado com atenção pela mídia, torcida e até adversários, criando um clima de curiosidade, expectativa e especulação constante. A repercussão da contratação de Lucas Rafael pelo Vasco vai muito além dos limites do clube, alcançando torcedores, especialistas e profissionais do futebol em todo o Brasil, que acompanham de perto a trajetória do jogador no Bragantino. O burburinho inicial nas redes sociais rapidamente se transformou em análises mais detalhadas sobre seu estilo de jogo, suas características técnicas e como poderá se adaptar ao novo ambiente, com jornalistas e comentaristas levantando hipóteses sobre sua posição ideal em campo, o impacto na equipe e as expectativas em relação ao seu desempenho. Fontes próximas à diretoria afirmam que a negociação envolveu uma série de reuniões, estudos de desempenho, avaliações de perfil psicológico e conversas com o jogador para assegurar que sua chegada seja plenamente produtiva e que ele se sinta confortável para render ao máximo. A movimentação do Vasco também reacende discussões sobre a estratégia do clube na construção de elenco, equilibrando promessas jovens e atletas experientes, um fator determinante para enfrentar as competições nacionais e estaduais com consistência e competitividade. Torcedores, por sua vez, transformam rumores em debates acalorados, questionando se Lucas Rafael terá espaço para brilhar, como se integrará ao esquema tático e quais serão seus primeiros desafios. A imprensa esportiva não deixa passar nenhuma oportunidade de comentar sobre o que significa essa contratação, levantando especulações sobre futuras transferências, ajustes de elenco e até impacto financeiro, considerando o custo-benefício de investir em jovens promissores. A expectativa é que, com sua chegada, o Vasco consiga aliar talento e juventude à experiência, fortalecendo um time que busca se consolidar e reconquistar o prestígio em campeonatos nacionais. A movimentação também gera efeito psicológico positivo, elevando a moral de outros jogadores que observam a chegada de um novo talento e se motivam a intensificar seus esforços nos treinos. Em meio a toda a expectativa, surgem também questionamentos sobre a adaptação do atleta à pressão da torcida, ao ambiente do clube e ao desafio de se tornar protagonista rapidamente, elementos que tornam a contratação ainda mais envolvente e interessante. O clima de burburinho aumenta a cada hora, e a presença de Lucas Rafael já se projeta como fator de atenção para adversários, mídia e torcedores, reforçando o poder da notícia e a magnitude do impacto dessa movimentação no futebol nacional, criando uma narrativa intensa e contínua que mistura expectativa, especulação e esperança. Além do aspecto técnico e esportivo, a chegada de Lucas Rafael ao Vasco representa também um movimento estratégico de marketing e relacionamento com a torcida, que acompanha cada passo do clube com intensidade. O anúncio da contratação rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando uma série de posts, comentários e debates entre torcedores que discutem não apenas seu potencial em campo, mas também seu carisma, imagem pública e capacidade de se conectar com a história do clube. Bastidores indicam que a diretoria do Vasco vem utilizando a chegada do jogador para reforçar sua estratégia de comunicação,
mantendo o público engajado e gerando uma narrativa de esperança e renovação. A expectativa é que o atleta se torne não apenas um jogador importante em campo, mas também uma referência para jovens torcedores e promessa de uma nova geração que se identifica com o clube. Analistas esportivos observam que, além do desempenho técnico, o sucesso da contratação dependerá da capacidade do Vasco de integrar o jogador de forma harmoniosa ao elenco e de aproveitar seu potencial para impactar diretamente os resultados. O burburinho em torno da negociação também provoca especulações sobre outras movimentações no mercado, indicando que a chegada de Lucas Rafael pode ser apenas a primeira de uma série de estratégias planejadas para fortalecer o elenco. A torcida, por sua vez, já projeta sonhos de conquistas, criando expectativas de gols decisivos, assistências brilhantes e atuações memoráveis, enquanto a mídia esportiva acompanha cada passo com atenção e curiosidade. A presença de Lucas Rafael traz uma nova energia ao clube, estimulando debates sobre formação de times, escolha de tática e planejamento de temporada, fatores que podem determinar o sucesso ou fracasso em um ambiente competitivo. Em resumo, o impacto da contratação é multifacetado, abrangendo técnica, estratégia, marketing e relações com torcedores, consolidando o Vasco como um clube que busca renovação e competitividade, ao mesmo tempo em que fortalece a ligação com sua base de fãs. Cada detalhe da integração do jogador será observado de perto, desde treinamentos até jogos oficiais, alimentando expectativas e rumores que mantêm o burburinho em alta. A confirmação oficial da chegada de Lucas Rafael ao Vasco intensifica ainda mais o clima de especulação em torno do futuro do clube e do atleta, criando uma narrativa contínua que mistura expectativa, rumores e análises de especialistas. Internamente, o clube trabalha para que o jogador se adapte rapidamente, conheça a estrutura do time e se familiarize com o estilo de jogo adotado pelo treinador, fatores essenciais para maximizar seu rendimento. Enquanto isso, torcedores seguem ansiosos, comentando em redes sociais, fóruns e grupos de conversa sobre a estreia do atleta, suas primeiras impressões e possíveis combinações táticas que poderão surgir a partir de sua integração. O movimento também desperta a atenção dos rivais, que já avaliam estratégias para neutralizar o impacto de Lucas Rafael nos confrontos futuros, adicionando um elemento de tensão e antecipação ao calendário de jogos. Além do desempenho em campo, especialistas discutem como o atleta poderá influenciar o comportamento coletivo, a motivação do elenco e a dinâmica das partidas, levantando questões sobre liderança, capacidade de decisão e intensidade competitiva. O burburinho não se limita à esfera esportiva, alcançando aspectos culturais e simbólicos, já que a chegada de uma promessa jovem ao Vasco reforça a imagem do clube como um ambiente que valoriza talento, ambição e renovação, elementos fundamentais para manter relevância no futebol nacional. As expectativas se espalham para além do time principal, alcançando categorias de base, torcida e mídia, criando uma rede de atenção constante em torno do atleta. A chegada de Lucas Rafael, portanto, não é apenas uma contratação, é um evento que mexe com o ambiente do futebol carioca e brasileiro, mobilizando conversas, análises e projeções sobre seu impacto em jogos, resultados e estratégias futuras. Cada detalhe, desde seu posicionamento em campo até a adaptação à pressão da torcida, é cuidadosamente observado, transformando a notícia em uma narrativa rica de rumores e especulações que devem manter a atenção acesa por semanas. O clima é de expectativa máxima, e a história do Vasco, agora entrelaçada com a trajetória de Lucas Rafael, ganha novos capítulos de promessas, desafios e possibilidades. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.